Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Fraternidade. E como já é de praxe aqui nas sextas-feiras, a gente vai estudar o livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 83, intitulado Presença Divina. Esse capítulo é inspirado no trecho da Bíblia de Mateus, capítulo 28, versículo 20, no qual Jesus fala aos discípulos: Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Mas antes da gente começar a nossa discussão, vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga, com os mentores da casa. Mestre Jesus, irmão querido, obrigado por mais uma sexta-feira entre corações amigos, tendo o prazer de discutir suas palavras, seus exemplos. Que possamos sair melhor do que quando chegamos hoje e que nossos pensamentos bons possam alcançar a quem amamos e também nossos desafetos, aqueles que não nos têm tanto carinho, que todos possam ser alcançados pelos eflúvios dessa noite. Obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso estudo, é o capítulo 83, né? E esse contexto que inspira o texto do Emmanuel, quando Jesus fala aos discípulos: Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Quando é que se dá isso? É legal a gente saber o contexto, né? O que que acontece? Jesus já havia sido crucificado nesse momento, e Maria Madalena e outra Maria, é assim que está lá na Bíblia, a outra Maria, elas vão até o sepulcro e encontram a porta aberta. Porta é um jeito de dizer, né? Que vocês observarem na imagem, isso é uma pedrona, né? Para rodar essa pedra aí, você precisava de um bando de soldado, né, para fazer isso. Mas quando elas chegam, tá aberto, né, o sepulcro, e elas se deparam com um baita clarão, que era um anjo dizendo que Jesus havia ressuscitado e que elas fossem avisar os discípulos que Jesus queria encontrá-los, para passar mais orientações e coisas do tipo, né? Então, Maria Madalena vai avisar os discípulos e no caminho ela já é agraciada com a presença do Cristo. Ela se ajoelha de emoção, né? Fica muito feliz em vê-la. E o Cristo fala: Ó Maria, vá lá, avisa os discípulos que eu quero conversar com eles, eu quero ter com eles, né? E Jesus então se encontra, né, com os discípulos, e é nesse momento em que ele passa algumas instruções, fala: Olha, gente, que vocês continuem passando a minha mensagem à frente, façam novos discípulos, né? Novos seguidores dessa mensagem que eu venho representar meu Pai. E não se preocupem que eu sempre estarei convosco, que é a mensagem que o Emmanuel se inspira. Então, é esse contexto aí que a gente vai estudar. Então, já é das últimas falas do Cristo com os discípulos. E então, vou pegar aqui o texto original do Emmanuel para a gente. É curtinho, vale a pena a gente ler e ver qual a interpretação que Emmanuel quer trazer para a gente. Então, Emmanuel começa. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular, com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio. Então, de fato, Emmanuel está trazendo essa questão que a gente vê muito, né? A gente, na nossa fala, a gente é agregador, a gente diz que a mensagem do Cristo é para todos, que Jesus está com todos, mas na prática a gente segrega, a gente ofende, a gente até mata em nome de religião. Ou seja, é uma aparente contradição, né? Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Cristo, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. De fato, tudo que Jesus disse se cumpriu, ou suas profecias, ou tudo que ele falou, mais do que falou, fez, né? A grande
Exemplo de Jesus são de fato as atitudes, né? Nada do que ele falou foi promessa frustrada ou promessa furada, né? Então estará assim com todos os corações na terra. Olha como Emmanuel usa a palavra, né? Jesus estará com os corações da terra, todos eles, sempre, sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível, imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Então, além de estar nos nossos corações, o Emmanuel também esclarece que a doutrina espírita ela vem suplementar, ela vem dar mais informações para o que o Jesus já trouxe nos tempos dos 2000 anos atrás. Porque, de fato, Jesus não podia trazer tudo, né? Se até hoje a gente não entende boa parte das máximas do Cristo, a gente, às vezes, passa no racional, mas não consegue interagir com o coração, imagina antigamente. Então, de fato, precisava de algo mais para suplementar suas mensagens e garantir que Jesus estivesse sempre conosco. Então, o Espiritismo tem esse papel também de permitir que o Espiritismo esteja sempre conosco, esclarecendo, trazendo chaves de interpretação que não se tinha à época. E, inclusive, outras passagens que se diz, né, que Jesus mandaria um Consolador prometido. Para a gente, no Espiritismo, entende-se que o Consolador prometido é a própria doutrina espírita, né? Que vem explicar muito do que Jesus não poderia explicar e consola corações. Imagina quantos entes queridos que a gente perde no caminho e que com a noção da reencarnação somos consolados, sabemos que não acaba aqui. Tem tantas outras informações que facilitam nossa vida moral, né? Mas para o estudo de hoje, além do livro de Emmanuel, claro, queria trazer duas obras. Uma a gente já conhece, sempre se fala, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu queria trazer um ponto que a gente explora pouco, que é a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente entender um pouquinho qual que é o objetivo desse evangelho, o que Kardec imaginava trazer, né, quando estava compilando os ensinos dos espíritos, especificamente no evangelho. E uma outra obra que eu me inspirei também é uma pesquisa bibliográfica sobre o Kardec, feita pelos Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen. Esse livro é maravilhoso, gente, eu recomendo, assim. Se a gente quer entender um pouco mais quem foi Kardec, vamos ler essa obra. Tem ela em PDF, são 3 volumes, se não me engano, e trata o Kardec criança, o Kardec adulto, o Kardec codificador. São 3 frentes dele que a gente entende muito depois, né, um pouquinho do Kardec. Então, especificamente, eu vou começar pela bibliografia e trazendo ele criança. Onde é que Kardec estudou e com quem que ele estudou? Kardec, aos 10 anos, ele foi enviado para o Instituto Iverdun, que era uma escola, foi uma escola fundada pelo Pestalozzi. Pestalozzi a gente conhece, né, do Instituto Pestalozzi, muito se fala dele, mas não sei se todo mundo conhece, ele realmente é uma das referências pedagógicas que o mundo tem até hoje, e ele trazia no método pestalozziano, digamos assim, a gente poderia resumir em 3 partes do corpo: cabeça, mão e coração. E elas teriam relação com a cabeça, o intelecto, a mão, o físico e o coração, o moral. Resumindo muito, tá, gente? Pestalozzi, às vezes, pode até ser injusto esse resumo para o método dele, mas só para a gente tentar entender um pouquinho aqui do contexto que a gente precisa. É, o, quando ele traz mão, cabeça e coração, imagina a gente vivenciando as experiências pelo corpo, né? A mão, a parte física. Então, por exemplo, eu piso num chão liso, e molhado, eu escorrego. Eu sentia o fenômeno acontecer. E depois eu racionalizo ele na cabeça. Poxa, tem a ver com atrito? Que força é essa? Que pode aumentar ou diminuir com a água? E depois desses ensinamentos eu consigo praticá-los e trazer também questões morais, né? Para bem viver. Então, o Pestalozzi trazia essas 3 frentes: o racional, o moral, né? E vindo sempre do físico. Então, na verdade, isso vai influenciar muito Kardec. Quando a gente vê a obra kardeciana,
Ele segue muito Pestalozzi, é sempre o crescente do conhecimento, né? Do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. As perguntas que a gente faria, ele tenta seguir a ordem, né? No Livro dos Espíritos e nas outras obras. Mas, além disso, o Pestalozzi, ele tinha um... Foi criado por uma família protestante, até muito rígida, pelo que se diz. Mas na escola do Pestalozzi, o ensino religioso sempre focou na moral cristã pura. Pestalozzi não tinha uma religião oficial ali da escola. Ele trazia a moral do Cristo, na sua pureza. E então ele trazia uma religião natural, sem dogmas. Tem até uma fala que atribui a ele, né, que a verdadeira religião não é outra coisa senão a moralidade. Então, na verdade, o ensino religioso dele era de fato a moral do Cristo. E isso, Kardec vivenciou, se tornaria um problema no futuro. Kardec, com 14 anos lá no Instituto, 14 anos de idade, né, já se via obrigado a dar aulas no Instituto para alunos mais jovens que ele ou que não tinham o mesmo entendimento que ele, porque diversos professores ali da escola saíram. O método Pestalozzi também trazia esse pressuposto dos jovens e das crianças ensinarem a eles mesmos, né? Chamava de ensino mútuo. Mas parte do que o Kardec teve que vivenciar lá, dando aula e tal, foi oriundo de brigas internas do Instituto. O Instituto Iverdun era tido como um dos melhores do mundo à época, gente. Vinham alunos do mundo todo, inclusive professores também, aspirantes a professores de outros países, para aprenderem com Pestalozzi e voltarem para os seus países de origem e melhorar os sistemas de ensino daqueles países. Própria França, porque o Instituto Iverdun ficava na Suíça, né? O Pestalozzi era suíço. A própria França mandou o ministro do interior lá da França, foi para o Instituto para tentar entender o que que era o método Pestalozzi, compreender, voltou para a França fazendo vários elogios e queria implementar o método pestalozziano na França, e de certa forma foi muito difundido lá, né? Mas de todo modo, o Instituto não durou muito tempo, teve briga interna por quais motivos? Um dos principais foi brigas religiosas. Muitos professores não aceitavam o fato do Pestalozzi trabalhar a moral cristã e não uma religião específica. Então queriam que a escola ou fosse protestante, ou fosse católica, as religiões da época. E Pestalozzi sempre primou pela moral do Cristo, pura e simples, sem dogma. E isso incomodou muitos dos professores que saíram, né? Boa parte. Então Kardec vivenciou tudo isso, e isso com certeza marcou ele. E na obra espírita você vai ver sempre o cuidado do Kardec de trazer algo que agregue, que reúne, que foque na moral, vinda do Pestalozzi, né? Que, que orientou dessa forma, mas que porque a moral sempre une, não tem que segregar, né? Então, eu trouxe esse adendo do livro da biografia para a gente entender um pouquinho já da formação de Kardec, como ele era, foi muito bem escolhido para o papel de codificador, né? Aí agora a gente volta os olhos para a introdução do Livro dos Espíritos, o item um, ou livro o Evangelho, né? Desculpa. O item um, Kardec vai trazer os objetivos dessa obra. E a gente vai entender de novo por que, que o Evangelho contribui para que o Cristo esteja conosco, que é o objeto de estudo de hoje, né? Segundo Kardec, podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Primeira, os atos comuns da vida do Cristo. Depois, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e, por fim, o ensino moral. Então, Kardec vê muito bem que os textos bíblicos têm essas 5 dimensões, né? Só que ele vai vir deixar claro que as 4 primeiras dimensões, que são a vida cotidiana do Cristo, os milagres, as predições e aquilo que a igreja usou para fazer seus dogmas, tudo isso é objeto de controvérsia. As pessoas brigam por isso. Um discorda, outro acha que foi diferente, que se lê a Bíblia dá para entender X interpretação, outros Y. Mas o que se traz, segundo Kardec, é que a última, a parte moral, sempre foi inatacável. E a parte moral é terreno onde todos os cultos podem reunir-se. É a coisa mais linda quando a gente vê esses cultos ecumênicos, com líderes de várias religiões, se prendendo só na parte moral. É maravilhoso de você ver um pastor evangélico narrando, descrevendo um pouco mais sobre a caridade do ponto de vista da igreja evangélica. Você vê um padre falando sobre benevolência, um espírito trazendo a questão
da caridade. Então, sempre agrega, não se briga pela parte moral. Então, eu até marquei em verde aqui, ó. Jamais o aspecto moral constituiu matéria de disputa religiosa. Nunca teve uma guerra santa pelo conceito de amor. Nunca teve uma guerra ou uma desavença pelo conceito de caridade. Ninguém briga por isso. Pessoas brigam pelas formas e não pelo conteúdo do Cristo. E é isso que, quando você foca na moral do Cristo, aí o Cristo está sempre conosco. O Cristo é para todos. Agora, quando eu me apego à forma, a traduções literais, que podem estar erradas, viu, gente? Porque as nossas traduções nem sempre são as melhores. E primeiro que Cristo nunca escreveu nada, na verdade já foram os discípulos, que por mais que estivessem perto do Cristo, ainda tinham suas limitações, e as suas interpretações também poderiam ser enviesadas. Então, a parte moral é a única que está salva de briga, de rescaldos, digamos assim, né? E Kardec continua, né? Se realmente a gente só discutisse a parte moral, muitas seitas teriam acabado, teria sido a própria condenação, porque muitas seitas foram oriundas de brigas, de dissidências por questões de forma e não de conteúdo, né? Então, na verdade, é a parte moral que, segundo Kardec, traz todas as relações sociais. Mas é interessante, né, se pensar, nossas seitas, dentro do espiritismo mesmo, muitas casas às vezes são formadas por brigas entre os participantes, e com certeza essas brigas não são por questões morais, são por questões materiais, né? Seja que trabalho vão oferecer, a forma, o horário, enfim. Mas a parte moral sempre vai garantir que Jesus esteja conosco. Eu vou repetir isso muito hoje. Jesus está conosco quando a gente não desagrega. Jesus está conosco quando a gente não rotula, quando a gente não proíbe o irmão de participar da palavra do Cristo. Muitas vezes a gente rechaça aquele que tem uma orientação sexual diferente, ou que tem costumes diferentes dos nossos, religiões diferentes. A gente passa a inferiorizar ou não se relacionar. Mas muitas vezes a parte moral nos garantiria que a gente relacionasse e convivesse bem. Não imagino Jesus expulsando ninguém dos seus ensinamentos por questões de aparência, questões físicas ou a partes até intelectuais. As pessoas que se afastavam dele porque não soavam ainda no coração a mensagem que ele dizia, né? Agora é importante, olha como é forte aqui, voltando para o Kardec na introdução. Finalmente, acima de tudo, a parte moral, né, é o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E é essa parte, a parte moral, que será objeto exclusivo, ó, repito, exclusivo dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você pegar o Evangelho, esteja pronto para só encontrar parte moral. Evangelho não vai falar sobre dogmas, não vai falar sobre partes físicas, materiais. O foco dessa obra é moral. Porque Kardec, assim como o Pestalozzi, perceberam que a parte moral é o que une os homens, é o que agrega. Aí Kardec continua a dizer, né, que muita gente, qual que é a ideia dessa obra? Por que que o Evangelho vai garantir que Jesus esteja conosco? Porque tem muita gente, às vezes, pela dificuldade de ler uma Bíblia ou dos textos, entender os textos bíblicos sem a chave de interpretação correta, às vezes fica naquele ouvir dizer, meu líder religioso diz tal coisa. E as pessoas se prendem nisso, nunca tiveram a oportunidade de ler e entender por si mesmas essas passagens, né? E mesmo assim, poucos conhecem a fundo as lições do Cristo. Então, a intenção do Evangelho era popularizar as mensagens do Cristo para todos, numa linguagem mais acessível e principalmente numa linha lógica que todo mundo pudesse entender. E o Espiritismo ele vem trazendo essas chaves de interpretação. Então, muitas vezes, o conceito de reencarnação pode ajudar a entender uma passagem lá da Bíblia que não ficou clara com os conceitos da época. Então, esse é o papel do Espiritismo, né? Então, Kardec força aqui, ó, às vezes a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados nas massas da narrativa. Ou seja, às vezes as pessoas, quantas pessoas, eu li a Bíblia 3 vezes, tá?
Você leu, mas você refletiu sobre o que você leu? Você tentou entender qual o contexto que se falou aquilo? É muito difícil. Então, a ideia lá do Espiritismo é facilitar isso, e principalmente no Evangelho, entender esses preceitos que o Cristo trouxe de uma forma mais simples. E aí, para fechar, esse último parágrafo dele, ó. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Então, a ideia, quando a gente lê a introdução do livro do Evangelho, é que todo mundo, independente da religião, pudesse ler. Não é um livro de espírita, é um livro que se fala dos ensinos morais do Cristo, com as chaves de interpretação que o Espiritismo traz, mas acessível a todo mundo de qualquer religião. Então, Kardec queria agregar, não criar dissidências. Então, e o objetivo essencial do livro é o quê? Pôr o aspecto moral ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras. Tudo isso com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Eles que trouxeram as mensagens. Eles que mostraram do mundo invisível, né? Mas Kardec, com excelente mérito, como codificador, vem compilar tudo isso a nosso favor para que ficasse mais fácil, mais didático, usando inclusive os métodos pestalozzianos que ele aprendeu, né? Então, essa é o grande desafio, né? Muitas das passagens do Evangelho, segundo o próprio Kardec, são ininteligíveis e até irracionais. Dá um exemplo aqui, aquela passagem do Cristo quando ele fala, quem que é meu pai, quem que é minha mãe, quem são meus irmãos? Se você não tem uma chave de interpretação correta, você vai falar, olha, Jesus está falando mal de Maria, a mãe de Jesus? Como que pode isso? Que incoerência. Você fica assim, mas quando você vai ler aqui, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo fica mais claro. Que ele vai tratar, na verdade, das questões de afinidade, os objetivos da encarnação. Enfim, vou deixar aí para a gente estudar em outro momento ou vocês estudarem à parte. Vale muito a pena. Mas então são coisas aparentemente contraditórias que o Espiritismo vem esclarecer, vem trazer Jesus conosco, sempre. Então, uma última parte que eu trago aqui da introdução, a gente já está se aproximando do fim do estudo. É que outro cuidado que o Kardec tem para tornar Jesus mais próximo da gente, permitir que ele fique conosco, ele trouxe e compilou mensagens de espíritos que foram ditadas em vários países diferentes e por diferentes médiuns. É o que a gente chama de universalidade da mensagem, né? Então, Kardec sempre teve esse cuidado de colocar em seus livros apenas aqueles conteúdos que eram universais, que apareceram em mais de uma mensagem, em diferentes locais, que tinham um fundo de lógica. Então, se uma mensagem, por exemplo, só aparecesse em um momento, não fosse corroborada por outra, ele guardava. Às vezes publicava na revista espírita, mas não na codificação, justamente para que fosse universal e evitar influências pessoais, seja do médium ou até do espírito. Porque às vezes são espíritos como a gente. Tem espíritos zombeteiros que passam mensagens erradas só para rir da nossa cara mesmo. Muitas vezes a gente reproduz sem pensar as coisas que chegam e a gente está sendo motivo de piada, né? Mas outras vezes a gente também só tem um ponto de vista, a gente às vezes não consegue ampliar a nossa visão. E os espíritos, não é porque desencarnaram que também vão ficar vendo tudo. Eles não, muitas vezes no nível evolutivo que estão, mantém só aquele ponto de vista que pode estar certo, mas equivocado numa visão geral. Então, esse cuidado todo Kardec teve, justamente para tornar o Espiritismo acessível a todos. E aí a gente fecha com um trecho do prefácio que está antes da introdução do Livro dos Espíritos, mas que me emociona sempre que eu leio e que é um convite a gente repensar, né, a nossa mensagem espírita e dar mais valor a ela, né? Então, é isso que o Espírito de verdade nos diz. Ó. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, o Espiritismo, ele vem contribuir com esse movimento dos tempos que são chegados, no sentido de tornar acessível a mensagem do Cristo a todos. Não precisa mais de intermediário para comungar com Deus. Não precisa de intermediário para entender as mensagens do Cristo. É isso que o Espiritismo vem trazer. Os espíritos vêm trazer essas mensagens.
Então a gente está sendo convidado a esse momento. E que a gente não feche as portas para os outros que também estão chegando. Que a gente não rotule, que a gente não dificulte o caminho porque eu tenho preconceito ou porque, no meu entender, ele pensa diferente de mim. Que a mensagem de Jesus seja aberta a todos para que Jesus sempre esteja conosco, como ele comentou com os espíritos no momento da sua ressurreição. Obrigado a todos, pessoal. Boa noite. Possamos estar juntos em outros momentos. Vamos finalizar com a nossa prece. Deus, nosso Pai amado, obrigado por mais um momento de iluminação, que possamos estar juntos em outras etapas da vida, sempre caminhando para frente, progredindo, tentando vivenciar os seus ensinamentos e as suas máximas. Proteja todos os irmãos do planeta, principalmente nesses momentos muitas vezes obscuros de guerras, de dissidências, que possamos estar unidos num só coração, que possamos sempre nos unir pelo aspecto moral trazido pelo Cristo. Obrigado por tudo e que assim seja.